Olá, pessoal. Neste artigo, a gente conta a experiência da formação de um aluno que não é da área de computação. É a formação de um aluno da área de engenharia química, né, no conhecimento do uso da computação. Faz parte de um experimento, né, classificado aqui como metodologia de ensino e aprendizagem. Ok? A ideia é que a gente consiga mostrar os resultados dessa experimentação, né, para qual projeto? Qual o projeto que foi aplicado? Né? Neste caso, envolvendo ciência de dados e algoritmo. Teve uma metodologia aplicada e, com isso, a gente fazer as considerações finais sobre esses resultados que foram obtidos. Ok? Muito importante a gente colocar como uma motivação é que, puxa vida, hoje, quando a gente fala de sistemas digitais, plataformas, não quer dizer que as pessoas, ao dizer que está utilizando a plataforma, significa porque eu estou utilizando o smartphone ou porque eu estou utilizando a internet, uma página assim. A coisa está de um jeito que as plataformas digitais fazem parte de todas as profissões, de todos os setores, né? Esse exemplo aqui nessa motivação, a gente fala assim, poxa, um aluno de engenharia química pode necessitar de recursos computacionais, né? No exemplo também nós temos aqui, já é muito comum que dentro do currículo de, de formação de carreiras que não exatamente a da engenharia de computação, as pessoas estão aprendendo a programação. Né? Então, por exemplo, a gente não pode dizer que um contrato é digital porque foi digitado num editor de texto e está na nuvem. Agora, um contrato onde a gente diz que ele é digital no sentido que os teus SLAs, os acordos, as premissas, as punições, multas, medições, condições contratuais, elas podem virar programa, sim. E esse é o exemplo que está citado aqui no artigo, em que os alunos que estão se formando em direito aprendem a criar contratos utilizando a plataforma blockchain. Esse é o salto, né? E aí onde fala, puxa vida, precisa de ter conhecimento de sistemas, de programação de sistema, de construção de sistema. Dentro desse contexto, o desafio aqui para a formação de um aluno com perfil de formação em engenharia de química, né, nós colocamos essa meta, que é o quê? Ele, ao final desse exercício, ao final dessa experimentação, ele sairia com um fundamento razoável, fundamento bom em estudos de técnicas de ciência de dados e algoritmos. Para isso, o roadmap, assim, em linhas gerais, ele avançou desde conhecimento de técnicas de programação, né, como organizar sistemas, né, com base nessas técnicas, e também a montagem de sistemas publicando via internet, que é uma visão interessante, né, você publicar isso para muitos acessos, quer sejam de plataformas distintas, quer sejam de equipamento distinto, ou mesmo ferramentas de retaguarda computacional também diferenciadas, né, diversas. E aí, com isso, até chegar na capacidade de utilizar técnicas de inteligência artificial. Logicamente, nessa orientação, a gente teve coisas como linguagens de programação, o exercício, algum treinamento livre que o aluno também pudesse complementar algum conhecimento, tudo isso foi utilizado aqui. No cronograma, para que a gente pudesse organizar e justificar essa metodologia, é bem lembrar algumas premissas, né? Por exemplo, pouco conhecimento em programação, quase nada. Ferramenta de implementação prática que tem aceitação industrial, né? As técnicas de implementação de sistemas digitais e também o uso de dados como elemento diferenciado aí para a inovação, o uso da ciência de dados, o uso de algoritmos inteligentes e assim por diante. Aí, com isso, a gente fez a organização dessas atividades para entendimento de como construir a lógica, a implementação desses algoritmos concebidos conceitualmente, a tratamento de dados, né, já na internet até chegar em machine learning. Com isso, a gente tem esse cronograma que na experimentação ele durou 12 meses, tá bom? Então você tem a lógica de programação, implementação algorítmica, serviço web, iniciação em machine learning, inteligência artificial.
Como parte dos resultados que a gente colocou, logicamente, além da parte técnica, né, que as 4 etapas trouxeram, que é como é que eu construo uma lógica, como é que eu faço a implementação dessa lógica, cuidando, acertando, ajustando, realizando pequenos resultados cíclicos, né, e depois como é que eu transformo isso num serviço internet até iniciar a inserção de componentes de inteligência artificial, tem um destaque super importante colocar aqui. Foi, o estímulo de habilidades adicionais, que muitas vezes na indústria é muito bem, eh condicionada no conceito de soft skills, né. Então a gente tem aqui, olha só, habilidades adicionais de autonomia na busca de resolução de problema e na busca de conhecimento, habilidade adicional na resiliência, no conceito de você constrói, identifica o erro, ajusta, corrige, amplia, né, e com isso também o conceito de você criar sofisticações com base em elementos simples, né, é o conceito de você integrar, identificar módulos e componentes para fazer a integração de conhecimento, trabalho colaborativo, até chegar na condição de você pensar em inovação. Tudo isso, então, foram exemplos que a gente destaca também, durante o treinamento, essa questão de desenvolvimento das habilidades adicionais, né. Isso também foi bastante importante aqui. E aí, com isso, é bacana também comentar com vocês que é a criação de alguma régua de apoio. Então, toda a questão do método de taxonomia de Bloom foi colocado aqui, né. Puxa vida, aquele módulo de aprendizado, ele consegue lembrar, conseguiu entender, consegue aplicar, consegue avaliar se é bom e ainda assim ampliar e criar, né. Então tudo isso foi feito em cima disso, né, e a gente fala rapidamente aqui alguns resultados importantes, né, que a gente obteve com esse trabalho. Na questão da meta pedagógica, da lógica de programação, é lembrar e entender e aplicar como fazer concepção de algoritmos. É o raciocínio, quer dizer que aquele abstrato eu consigo organizar aquele raciocínio, né, então isso foi essa a meta atingida. Na questão da implementação, bacana, né, trabalhamos aí a questão da montagem de base de dados, lógica de programação, então você conseguia lembrar como construir, entender o que estava acontecendo e aplicar aquele conjunto inteiro. E com isso, então, você conseguir criar alguns algoritmos, né, você ampliar, "Puxa vida, eu quero fazer este armazenamento, esta lógica, este processamento", então isso também foi bem sucedido aqui. E aí, na questão da implementação de um sistema maior, né, utilizando grandes recursos de cloud computing, implementação em nuvem, tudo isso também já foi desenvolvido no sentido de como é que o meu sistema pode ser acessado por um desktop, por um smartphone, né? Como é que eu construo a persistência dos dados utilizando ferramentas de base de dados e assim por diante, construção de páginas na internet. Então, foi atendido, né, desde até mesmo avaliar um sistema, corrigir, verificar o que foi bom, o que não foi e assim por diante. E com isso, então, chegar no resultado, dentro da meta do uso de adoção e inserção de componente de inteligência artificial, né. O exercício aqui foi trabalhar, uma massa de dados e a criação e a configuração de um machine learning para reconhecimento de padrões de imagem. O exemplo foi para placas de trânsito nesse caso, né, mas o aluno teve que configurar um machine learning, estabelecimento de camadas, a utilização de dados, a massa de dados pública e por ele criada constituiu o exercício, o entendimento do que significa de massa de teste de aprendizado, né, e depois a criação de dados, sintéticos para ampliar essa massa de dados, de tal forma que a gente pudesse então exercitar toda a criação desse componente e inserir isso dentro de um sistema, ok? Como considerações finais, então, a gente teve isso, né, foi muito bacana a gente colocar a questão da taxonomia de Bloom e você poder medir o avanço do conhecimento do aluno, e mais, não somente do lado técnico, como também das capacidades, que envolveu então, olha, o entendimento e aprendizado de lógica, de implementação e do ciclo de qualidade, construir, testar, ajustar, integrar. Além das habilidades relacionadas à autonomia na busca de conhecimento, a resiliência na resolução de problemas, né, e também o pensamento de inovação, ampliando fronteiras, exercitando o uso de machine learning e assim por diante.
Com certeza esse método é aplicável para pesquisas, né, e também para a indústria. Formação de pessoas não só no estágio, como também ingressantes aí na carreira, ok? Muito obrigado.